Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, já estamos lembrando aí que estamos há 22 anos no ar, né? Desde 2000 estamos no ar aqui, o programa já se consolidou, começou lá como contraponto, lá atrás. De qualquer maneira, eu quero agradecer a você, telespectador, que tem dado agora, sobretudo com a questão da internet, com as redes sociais, tem dado muito prestígio a esse programa, até porque desfilam por aqui figuras extraordinárias como essa que estamos recebendo aqui, o Dr. Carlos Biderman. Dr. Carlos, obrigado pela sua presença uma vez mais. Gostaria que fosse mais frequente, mas se tu tens uma agenda terrível também, né? Muito obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite. Prazer sempre estar aqui contigo. Tá. Dr. Carlos Biderman, nós estamos vendo que a economia, como disse o presidente Bolsonaro lá na época da pandemia, das medidas, aquela de fecha tudo, para tudo e tal, a economia a gente vê depois. A fatura está chegando, nós temos uma inflação mais elevada do que era previsto, mas em compensação, algumas coisas estão sendo boas do ponto de vista da macroeconomia. Crescendo o investimento estrangeiro aqui, desemprego caindo e tal. Qual é a sua visão a respeito disso para esse final do ano? Eu fizesse uma boa síntese, né, Silvio? Eu acho que, vamos dizer assim, a pandemia provocou toda uma necessidade de aporte de recursos. Isso aconteceu no mundo todo, né? Enfim, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Teve um gasto absurdo em relação ao sistema de saúde para propiciar vacinas, atendimento às pessoas que estavam infectadas, enfim, isso foi uma tragédia global, mundial, e o Brasil saiu muito bem nesse aspecto, porque conseguiu, enfim, vacinar boa parte da sua população, uma velocidade acima da média mundial, e também, vamos dizer assim, conseguiu, através do sistema de saúde, que já havia um programa de vacinação do povo como um todo, talvez inédito no mundo todo, e conseguiu, com esse sistema, vamos dizer, avançar bastante nisso, mas teve um custo bastante alto. E esse custo, obviamente, saiu do bolso do governo federal, e, obviamente, toda a expansão monetária, a gente sabe, por definição, isso gera inflação, isso aconteceu no mundo todo. Então, no Brasil, era absolutamente esperado que todos esses custos com o programa todo de saúde que foi feito, investimento na saúde, com medicamentos, enfim, com vacinas, com atendimento às pessoas, apesar de alguns terem desviado os recursos que eram para a saúde, a gente sabe bem quem foi. Enviaram para a folha de pagamento, para poder enviar os salários. Mas o dinheiro saiu do governo federal, então isso acabou, enfim, aumentando com a expansão monetária, isso gera inflação, isso é inexorável, isso é regra básica de economia. Então, esse é o custo que a gente está pagando por todo o processo que foi feito de atendimento às pessoas carentes, e especialmente ao sistema de saúde. Então, a consequência é essa, a gente sabia que isso ia acontecer, sabia a dimensão que ia acontecer, mas, de uma certa forma, a economia está absorvendo relativamente bem esses aspectos. Claro que os custos dos produtos têm aumentado muito, vamos dizer, poxa, está bem. Não, claro que não. Às vezes, todo aumento de preços, e a gente está sentindo isso no supermercado, a gasolina é efeito mundial. Eu tive agora nos Estados Unidos, nunca o preço da gasolina teve o mesmo nos Estados Unidos que no Brasil, e hoje o preço é absolutamente igual em termos de valores. Então, a inflação lá, 8,5%. Exatamente. Então, não é um fenômeno brasileiro. Então, as críticas que a gente tem visto ao governo federal nesse aspecto são as mesmas pessoas que pediam que houvesse o auxílio que de fato aconteceu, agora criticam por haver inflação. Então, poxa, cadê a coerência? Quer dizer, coerência que não se espera mesmo de alguns agentes públicos nesse país, né? Então, a narrativa é sempre mais importante que o fato. As consequências a gente sabe que aconteceram por aquilo que foi pedido e foi concedido corretamente, mas agora a consequência está aí. Mas a economia está andando, né, Silvio? A economia anda razoavelmente bem, a redução do desemprego, que é extremamente positivo, eu vejo que as empresas estão indo bem. Tu falasse em investimentos externos, de fato, a queda do dólar é um efeito direto da entrada de recursos que vem acontecendo num volume acima do esperado. Então, o país vai relativamente bem, as empresas vão relativamente bem. Acontece que, vamos dizer assim, a pandemia toda gerou, por aquele lockdown exagerado, na minha opinião, já se falava sobre isso durante a pandemia, causou uma série de fechamentos de empresas. A gente vê aí, é só andar nas ruas que vê quantas lojas, que é o que a gente mais vê, né, fechadas pelo país todo. E, de novo, nos Estados Unidos aconteceu exatamente a mesma coisa. Agora, nessa minha ida para lá, vi que muitas lojas tradicionais americanas, muitos restaurantes tradicionais fecharam, e é um fenômeno muito semelhante ao daqui. Então, tudo isso aconteceu. Então, as pequenas e médias empresas sofreram muito na pandemia, e as consequências estão aí. Então, o resgate disso é um resgate de longo prazo. Mas, de uma certa forma, as coisas, dadas as circunstâncias, vão relativamente bem. Aquelas empresas que conseguiram sobreviver a esses efeitos todos estão, enfim, em processo de recuperação bem interessante. Carlos, nós estamos no ano eleitoral e sempre se diz que o ano eleitoral ele tem uma influência direta no processo de desenvolvimento da economia, os agentes econômicos, a questão do mercado e tal. Tu
tem sentido, qual é a tua percepção desta influência da eleição deste ano, que vai ser uma eleição, talvez, na minha visão, a mais importante da história da República Brasileira? Como é que você está vendo esta influência do processo eleitoral, do acirramento das posições na economia? Silvio, eu esperava um efeito maior, dada, vamos dizer assim, as pesquisas indicando um possível desastre aí no resultado dessas eleições, mas eu acho que o mercado já percebeu que essas pesquisas não refletem a realidade, porque o mercado não está demonstrando grandes sinais de preocupação em relação ao processo eleitoral. Nós estamos aqui em meados de abril, já caminhando por final de abril, fechando aí o primeiro quadrimestre do ano, aí há 6 meses das eleições, e o mercado segue absolutamente normal, vê o investimento estrangeiro chegando, as empresas investindo, então parece que não vai acontecer eleições na economia, isso não está acontecendo. Eu não sei se isso já é uma previsão, uma antecipação, os mercados fazem com muita competência isso, uma antecipação do que vai ser o resultado dessas eleições, mas eu gostaria que isso fosse verdade. Mas as preocupações existem, mas os mercados ainda não refletem essa preocupação. Ainda estive essa semana em Curitiba, visitando um cliente meu, que é uma rede enorme no país aí de restaurantes, e eles dizendo que, por enquanto, o efeito é nenhum em relação à expectativa das eleições e até não esperam que as eleições afetem o negócio deles. Então, essa é uma perspectiva que está se vendo. Mas, enfim, os agentes econômicos sempre se preocupam com esse tema, a Bolsa de Valores reflete, o dólar vai refletir isso, com certeza, as tendências de conforme for o processo eleitoral, mas o fato é que eu acho que o mercado não está esperando um resultado trágico nas eleições, e isso é extremamente positivo, né, Silvio? Então, eu acho que, vamos dizer assim, a existência de uma terceira via, como muito se fala, eu acho muito difícil que se crie, né? Então, acho que realmente a tendência é a manutenção do governo. Eu acho que a tendência é a vitória do presidente Bolsonaro. Não que eu morra de amores pelo Bolsonaro, longe disso. Mas o projeto dele é o menos ruim para o país, não tem dúvida, né? Inclusive em relação à terceira via. Então, acho que isso é o que vai acontecer. Eu acho que a tendência hoje é muito clara, né, de que há perspectiva, onde se vai no país, se circula pelo interior do Estado, pela agricultura, se vê, poxa, o movimento a favor da manutenção, da reeleição do Bolsonaro é extremamente grande, muito maior do que se vê numa possível, do que se fala de rejeição. Então, acho que essa é a tendência, os mercados já estão refletindo isso, Silvio. Bom, nós sabemos muito bem, nosso telespectador, e quem conhece o Carlos Biderman, a sua história do ponto de vista de torcedor do Grêmio, mais dirigente do Grêmio, como é que tu está vendo, Carlos, o Grêmio na segunda divisão e tal? Agora, o grande objetivo do Grêmio é subir para a primeira divisão. Esses primeiros passos do Grêmio aí, como é que tu estás avaliando? Acho que tem que avaliar de duas formas, né? O primeiro, o futebol em si, que é o que mais nos interessa, que, enfim, acho que o trabalho está sendo muito bem feito, tenho acompanhado o trabalho do Denis, do Roger, tenho eventualmente frequentado o vestiário e vejo que é um trabalho muito sério, muito competente, muito dedicado, não tem que se saiba problemas de vestiário, o elenco é qualificado suficientemente para fazer uma boa campanha e voltar, então não vejo assim grandes riscos, vamos dizer assim, de não voltar, apesar de todas as circunstâncias que se viu ano passado. Eu acho que tudo está se encaminhando para um ano positivo nesse aspecto, né? Quem sabe botando aí mais uma faixa ainda esse ano. Por outro lado, a gente vê um clube Grêmio como clube muito estruturado, muito arrumado. Esse é um ano muito complexo, temos 3 eleições agora a partir de setembro e outubro, renovação de metade do Conselho Deliberativo, uma mudança na mesa do Conselho Deliberativo, meu mandato se encerra agora em outubro, e a renovação, uma nova eleição para o Conselho de Administração. Então, esse é um ano de turbulências, vamos dizer assim, políticas, e que espero que não afetem, vamos dizer assim, a estrutura que foi montada nesses últimos anos, a estrutura administrativa, de compliance, de governança, muito sólida no Grêmio, né? E a gente vê que, pelas andanças que se faz pelo país, aí eu tenho viajado bastante, quando as pessoas estão muito surpresas com o que aconteceu com o Grêmio, e vê no Grêmio um dos clubes mais sólidos do país em termos de estrutura de governança, estrutura financeira, estrutura administrativa. Então, eu acho que esse acidente de percurso tem que ser encarado dessa forma, como um acidente de percurso e uma recuperação rápida para projetar um Grêmio muito forte para os próximos anos. Né? E que sirva de lição, né? O que aconteceu ano passado, né, Carlos? 3 eleições difíceis, sem nenhuma perspectiva, não tem que me perguntar quais são as tendências, dizer que não tem nenhuma tendência de nada. Carlos, obrigado pela tua presença aqui, parabéns aí pelo trabalho que tem realizado, inclusive no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Nós sabemos que o Grêmio, um time tão grande, um clube tão grande, um clube mundial, né?
E isso acontece, o Cruzeiro está há 3 anos, o Cruzeiro, o grande Cruzeiro, né? Vasco. Está há 3 anos, o Vasco, Botafogo. Né? E Botafogo, então são grandes clubes, né? São clubes que são marcas do Brasil, que também passam por isso. Aqui o nosso conterrâneo passou também, certamente vai voltar porque quer ser campeão também desse campeonato da segunda divisão, nosso adversário aqui em Porto Alegre. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Silvio. Prazer falar contigo. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.